E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre as atividades da semana do dia 18 de maio até o dia 22, né? Nessa semana a gente vai falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Expressão algébrica a gente já falou nas aulas anteriores, né? Vocês viram aí os exercícios. E aí, o que é uma expressão algébrica? É toda expressão que vai apresentar números e letras. Para que servem essas letras aí misturadas no meio dos números, né? Essas letras vão representar valores que a gente desconhece ou valores que podem atribuir mais, pode ser mais de um valor, né? Então vou ter situações, como a gente vai ver nos exemplos aqui, que a gente vai usar uma letra para representar aquele valor que a gente desconhece e que ele pode ter mais de uma resposta possível. Então vamos lá. O primeiro exemplo aí fala assim, esses exemplos são os exemplos do livro. Fala assim, Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. E aí fala que supondo que cada entrada para o cinema custa X reais, porque a gente não sabe quanto que é essa entrada, né? Então a gente vai chamar ela aqui de X, pode ser qualquer outra letra, né? O livro definiu X, mas pode ser A, B, C, qualquer letra do nosso alfabeto. A expressão que vai representar o total de gastos dessas entradas vai ser 3x, porque cada uma vai pagar x, então eu vou somar x mais x mais x, então eu vou ter o total das três entradas igual a 3x. Esse 3x vai ser a minha expressão algébrica, né? O x é para representar o valor da entrada que eu não sei quanto que é. E aí agora a gente vai começar a calcular valores numéricos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou atribuir um valor para x. Esse valor, geralmente o exercício vai te fornecer, ou ele vai te pedir para você escolher um valor, e aí você vai colocar o valor aí que você determinar, né? Seja pelo exercício ou por você mesmo. Ele fala assim, supondo que no domingo cada entrada custe R$18. Então agora a gente sabe que o nosso X aqui vai valer 18. Elas deverão então pagar R$54. Eu vou substituir o 18 na minha expressão, né? 3x é a minha expressão, então vai ficar 3 vezes 18, que agora eu estou falando que o x vale 18, e 3 vezes 18 é 54. Esse 54 aí eu vou falar que ele é o meu valor numérico. Ele é o valor numérico lá da expressão que o exercício me forneceu. Então a expressão 3x, ela vai ter valor numérico 54, quando o meu x valer 18. Mas o meu x vai valer sempre 18? Não, ele pode valer qualquer valor. Então, vamos supor que agora, na quarta-feira, a entrada custe R$15. Então, agora meu valor numérico vai mudar. Se eu estou mudando o valor da minha variável, que é o x, o meu valor numérico vai mudar. Então, vai ficar 3 vezes 15, que agora o x vale 15, e aí eu vou ter 45. Vai ser o meu valor numérico agora para a minha expressão. Pode ser só 18 ou 15? Não. No caso aí do cinema, né, vamos supor que talvez na segunda-feira o valor da entrada seja R$12. Então, eu vou ter 3 vezes 12, 36. Então, para cada valor de x, eu vou encontrar um valor diferente para minha expressão algébrica. Então, o valor de x aí, ou da letra que você escolher, vai sempre estar variando, né? Daí o nome variável. Próximo exemplo. Fala assim, a forma e a medida de um terreno estão representadas na figura a seguir. Nesse terreno aqui eu tenho um retângulo de comprimento B e largura C, né? E tenho um quadrado aqui de lado A. E aí ele fala assim, ó, a área desse terreno é dada pela expressão algébrica, e aí ele vai fornecer a expressão aqui. Da onde que surgiu essa expressão? Da nossa figura aqui, ó. Quer ver? Então eu tenho aqui, ó, um quadrado e um retângulo. Ele está falando de área, então eu vou ter que calcular a área desse quadrado e a área desse retângulo. A área do quadrado é lado vezes lado, né? A forma de eu calcular a área do quadrado. O lado aqui mede A, então eu vou ter A vezes A. Lado vezes lado, A vezes A. Então eu vou ter aqui o A ao quadrado. Então a primeira parte da minha expressão eu já encontrei ela. Por que está somando? Porque ele quer saber a área de toda a região. Então eu vou calcular do quadrado e do retângulo e vou somar. Por isso que está uma izinha aqui. E aí, BC. BC é a área do retângulo. A área do retângulo é comprimento vezes largura, ou base vezes altura.
a base aqui, ou o comprimento, mede B, e a largura aqui mede C, então B vezes C. Então essa é a área da minha expressão, da minha região toda, né? A ao quadrado, que veio do quadrado, e B vezes C, que veio do retângulo. Essa é a expressão algébrica. Eu tenho aqui os valores informados através das letras, né? Eu não sei quanto que vale esse A, não sei quanto que vale esse B, não sei quanto que vale esse C. E aí ele vai falar assim, vamos supor que o lado do quadrado meça 20. Então, o valor do lado do quadrado é o valor de A, né? Então, ele vai falar que o A agora vale 20. E o lado B e C e do retângulo vai medir 16 e 12. O lado B mede 16 e o lado C mede 12. Nessas condições, agora a gente vai calcular a área desse terreno. Então, basta eu trocar os valores de A, de B e de C pelos valores que o exercício me forneceu aí. Então, o valor de A vale 20, né? Então, vai ficar 20 ao quadrado, porque é A ao quadrado, mais da expressão, o valor de B, que é 16, vezes o valor de C, que é 12. Resolvendo essa expressão numérica aqui agora, 20 ao quadrado fica 400, 16 vezes 12 fica 192, e somando isso aí, 592, né? Unidades de área. Então, a área dessa região aí, quando o A vale 20, o B vale 16 e o C vale 12, ela é de 592 unidades de área. Então, esse 592 é o valor numérico da minha expressão algébrica aqui em cima, que a gente criou ela aqui. Se eu trocar esse valor de A, B e C por outros valores, eu vou encontrar uma nova área. Então, A, B e C aí pode ser variável, né? O A pode ser qualquer valor, o B também, e o valor de C, da mesma forma, pode ser qualquer valor. Então, ele faz uma observação aqui, né, embaixo. Quando substituímos as variáveis de expressão algébrica por números, né? Foi o que a gente fez aí nos dois exemplos, e efetuamos os cálculos indicados, né? Resolver aquela expressão que vai originar, quando eu substituo aqui na minha expressão, gera uma expressão numérica, vocês percebem que todas as letras desaparecem, fica só números, e a gente obtém então o valor numérico. Esse valor final eu vou chamar ele sempre de valor numérico da minha expressão. E lembrar que para cada valor que eu atribuir as letras lá, as minhas variáveis, eu vou obter um valor numérico diferente. Se eu vier aqui e fazer o A igual a 20, o B igual a 16 e o C eu trocar aqui por 11, eu já vou obter outro valor aqui diferente, né? Então, para cada valor que eu atribuir, eu vou ter valores numéricos diferentes. Mais um exemplo aqui. Esse aqui é bem mais genérico, né? Qual o valor numérico da expressão? Então, ele me dá a expressão algébrica aqui, x mais y, que multiplica x menos y, quando x igual a 1,1 e y igual a menos 0,8. Então, da mesma forma, eu vou trocar o valor de x e de y aqui na minha expressão. Então, o x vale 1,1 mais o valor de y, que é negativo, né? Por isso ele apresentou ele entre parênteses aqui, porque ele já tinha um sinal de mais lá na expressão, e o valor de y é negativo, então menos 0,8, que multiplica, agora o outro parêntese, o x 1,1 menos da expressão, e de novo entre parênteses aqui o valor do y, porque ele também apresenta um menos, então menos 0,08. Então aqui ele só substituiu as letras pelos números, né? Fez até uma observação aqui na frente. Então não realizou cálculo nenhum, não fez joguinho de sinal, não fez nada. Só trocou as letras pelos números. E é sempre importante lembrar que quando você faz essa troca, todas as letras vão desaparecer. Então vai ficar somente número, vai virar uma expressão numérica. E expressão numérica é tranquilo, né? Você já vai resolvendo aqui, ó. Joguinho de sinal, então ele faz bem no passo a passo aqui, mas quem tiver facilidade pode fazer mais direto. Mais com menos fica menos, né? No outro parêntese, no outro colchete aqui, menos com menos fica o mais. Então tá aqui, ele repetiu os números, só fez o joguinho de sinal. E agora ele vai resolver dentro dos colchetes, né? 1,1 menos 0,8 dá mais 0,3. 1,1 mais 0,8 dá 1,9. Multiplicou esses dois aqui, joguinho de sinal também, né? Aqui não vai alterar nada porque é tudo positivo, então mais com mais ficou positivo.
e 0,57, que é o resultado da multiplicação aqui. Então, quando o meu x vale 1,1, o meu y vale menos 0,8, o valor numérico dessa expressão aqui vai ser 0,57, né? Bem tranquilinho de fazer. Trocou o valor, resolveu, chegou no valor numérico. Uma observação que é importante a gente fazer é quando as minhas expressões algébricas conter frações. Se apareceu fração, eu tenho que tomar um cuidado quando eu estiver calculando o valor numérico. É esse cuidado aqui, ó. O meu valor do denominador, que é a parte de baixo da minha fração, ele nunca vai poder ser zero. Então, nessa expressão aqui, ó, A sobre X, é uma expressão algébrica. Eu não sei quanto que vale A, não sei quanto que vale X, então é uma expressão algébrica. Posso atribuir qualquer valor para A? Sim, o A pode ser qualquer valor, o X também. O que não pode acontecer é embaixo aparecer zero. Então, posso atribuir qualquer valor para A. Em cima eu não tenho restrição. Mas embaixo não pode aparecer zero. Então, o x dele pode ser qualquer valor, desde que ele não seja zero. Porque senão, se ele for zero, vai ficar alguma coisa sobre zero. E zero embaixo da minha fração não pode aparecer. Então, sempre eu vou ter que estar fazendo essa observação quando aparecer fração. Especificar quais são os valores que podem ocorrer aqui no meu denominador. Um outro exemplo, a expressão A sobre 2, A mais 2 sobre A menos 1, ela não vai ter valor numérico quando o A for igual a 1. Como que eu sei disso? Porque se eu fizer que o A é igual a 1, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. E 0 embaixo não pode ocorrer. Então, sempre eu vou ter que observar isso. Para qual valor a minha expressão aqui não pode acontecer, né? Para não acontecer de ficar 0 aqui embaixo no meu valor numérico. Então, vamos fazer aqui dois exemplos rapidinho. Para qual valor de x a expressão algébrica x menos 3 e 2x menos 1 não tem valor numérico? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para achar qual valor eu não devo colocar para o x para que não dê zero aqui embaixo? Basta eu pegar essa expressão que está aqui embaixo, ó, 2x menos 1, e aí eu vou igualar ela a zero. Por que eu vou igualar ela a zero? O valor aqui embaixo não pode ser zero de forma alguma. Quando eu igualo ele a zero, eu vou descobrir o valor de x, que quando eu substituir vai dar zero. Então eu sei que o valor de x vai poder ser qualquer valor menos esse valor que eu for encontrar aqui. Ele pode ser qualquer outro valor, pode ser 5. Nesse caso aqui, a gente vai chegar em x igual a meio, né? Resolvendo essa equação, 2x menos 1 igual a zero. A gente vai reoperar a letra de um lado e o número do outro. Então eu vou passar 1, né, para o segundo membro da minha equação. Eu vou ficar com 2x igual a 1. O menos 1 vai passar e trocar o sinal. E aí eu vou passar o 2 dividindo, vai ficar 1 sobre 2. Então a gente vai chegar que o valor de x vale 1 sobre 2. E aí então eu vou saber que o meu x ele pode ser qualquer valor, desde que ele não seja 1 sobre 2. Porque se ele for 1 sobre 2, o meu denominador aqui vai dar igual a zero. Então, sempre eu descobrir esse valor aqui que não pode acontecer, eu pego a parte de baixo da minha fração, igualo ela a zero e vou resolver e achar o valor de x. Então, para essa expressão algébrica, o meu x pode ser 2, pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser menos 0,5, pode ser uma raiz não exata, pode ser qualquer valor. Ele só não pode ser 1 meio, ou 1 sobre 2, né? Porque nesse valor aqui, ele vai dar denominador igual a zero. Então, bem tranquilo de fazer também. Outro exemplo aqui para a gente fechar. Qual deve ser o valor de x em função de y para que a expressão algébrica x mais y sobre x menos y não tenha valor numérico? Ou seja, embaixo aqui vai ser zero. Vou igualar ele a zero de novo. Então, x menos y igual a zero. Foi o que ele fez aqui. E aí eu vou resolver. Letra de um lado e do outro. Como ele quer saber o valor de x, eu vou isolar o x. Então, eu vou deixar o x aqui no primeiro membro e vou passar todo mundo para o segundo membro. O y, que é negativo, passou para o outro lado e ficou positivo. Então, eu cheguei nessa resposta aí. X igual a y. Então,
O x aqui pode ser qualquer valor, desde que ele não seja o mesmo valor de y. Por exemplo, se eu pegar x igual a 1 e o y igual ao valor do x, então o y também igual a 1, não vai poder, porque eu vou ter embaixo de 1 menos 1 igual a 0. Então, e 0 embaixo a gente sabe que não pode acontecer. Então, a minha restrição aqui é que o valor de x não vai poder ser igual ao valor de y, certo? Aí depois, no decorrer dos dias, aí vai estar sendo postadas as atividades lá no blog, né? Espero que tenha ajudado aí o comentário desses exemplos. E maiores dúvidas vocês podem estar me procurando, né? Ou nos grupos que as coordenadoras estão criando, ou no meu WhatsApp também. A maioria aí tem meu número, tá? Ou qualquer coisa pode estar me chamando aí no Facebook também, tá? Abraço, até mais. Bons estudos aí para vocês. Até mais.